Meu irmão e minha irmã, vamos nesse momento fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é palavra viva em nossos corações, que é palavra viva em nossas ações. A palavra de Deus, que é para o tempo de agora, que é para o hoje, que é para nós. Escute nesta noite o que Deus quer lhe falar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você. E depois, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, vamos juntos nessa noite fazer uma reflexão do Evangelho de hoje. Um Evangelho onde Jesus toca e cura o leproso. O Evangelho inicia-se dizendo: um leproso chegou perto de Jesus. Quando a gente faz a leitura desse Evangelho de hoje, e a gente pensa no leproso chegando próximo de Jesus, parece que está tão distante de nós esse Evangelho. Ele nos remete a pensarmos lá naquela época, onde nós imaginamos um leproso, uma pessoa com doença, excluída pela sociedade, se aproximando de Jesus Cristo. Mas eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, nesta noite, neste momento de reflexão profunda: quem é o leproso? Se trouxermos para o momento que nós estamos vivendo, será que nós não temos alguma lepra em nossas vidas, que ainda precisa ser curada, ser sanada, ser reparada? Quando a gente pensa na palavra leproso, ela nos remete a pensar numa doença. E se pararmos para pensarmos, por exemplo, nos 7 pecados capitais, nós encontramos diversas formas de lepras nos 7 pecados. Recordando a gula, talvez alguns de nós possamos ter essa lepra, a gula, em nossa vida. Gula que às vezes pode ser alimentar, que às vezes pode ser material, gula que às vezes pode ser espiritual. Mas também podemos ter o pecado da luxúria, de nos preocuparmos com tanto luxo, com tantos detalhes que às vezes nem são tão importantes. Coisas materiais de luxo que muitas vezes superam pessoas, que muitas vezes fazem alguns serem amigos de alguns
fazem as buscas serem em volta do material, fazem com que nós, cada vez mais, busquemos o conforto a qualquer preço, os bens que desejamos a qualquer custo. Mas a lepra na nossa vida pode ser, além da gula, além da luxúria, pode ser a inveja. Inveja que podemos ter de diversas coisas. Inveja que podemos ter da felicidade do outro. Inveja que podemos ter do outro. Simplesmente por queremos aquilo que está com a outra pessoa. Além da inveja, podemos falar também da preguiça. Preguiça de fazer algo, preguiça de levantar-se, o desânimo, também é uma forma de pecado. Também podemos pensar nessa noite uma forma de termos a lepra, a ira. Aquilo que traz a mágoa, aquilo que traz o ódio, o rancor, a ira pode ser em nossa vida, em alguns momentos, a nossa lepra. Também podemos pensar na lepra no sentido de avareza. Ou seja, quando não dividimos, quando não partilhamos, quando tudo dentro da nossa casa passa a ser nosso, o nosso carro, o nosso copo, o nosso prato, o nosso lugar na mesa, a minha televisão, o meu controle remoto, o meu lugar na sala. Lepra que muitas vezes também pode ser pela soberba. Existem muitas formas de, no momento que nós estamos vivendo hoje, estarmos com a lepra. Talvez a doença física, talvez uma doença espiritual, talvez uma doença emocional. E o que o leproso faz no evangelho de hoje? O que nós precisamos fazer? O leproso chega perto de Jesus. Ou seja, nós precisamos buscar a Jesus. Como nós estamos fazendo hoje, nesse instante. Nós precisamos buscar a Jesus. Reconhecer que em Jesus está a vida, em Jesus está o caminho, em Jesus está a verdade. E o leproso busca Jesus e ele pede de joelhos. Nós precisamos ter a humildade de ajoelhar-se e pedir a Jesus. Assim como o leproso pediu. Um caminho fantástico que ele nos ensina. Primeiro, a reconhecer as nossas falhas. Segundo, buscar a Jesus Cristo. Terceiro, a ter a humildade, ajoelhar-se e pedir. Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você ajoelhou-se para pedir? Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você ajoelhou-se em família para pedir? Que você, esposo e esposa, que você, pai e filhos, se ajoelharam juntos para pedir a mesma coisa a Jesus Cristo. O leproso assim fez. Reconheceu a sua impureza, buscou a Jesus e de joelhos pediu a sua cura. E Jesus ofertou-lhe uma resposta. E Jesus disse no Evangelho: eu quero, fica curado. Toma posse, meu irmão e minha irmã, deste momento. Jesus lhe diz neste momento: eu quero, fica curado. E logo em seguida o Evangelho nos mostra
que o leproso ficou curado. E vemos também que Jesus diz assim: não conte para ninguém, vá pedir ao sacerdote para examinar você, depois ofereça para a sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Jesus deu ao leproso um caminho. Meu irmão e minha irmã, é muito importante seguirmos o caminho de Jesus Cristo. Que nós possamos nesta noite, além de reconhecer as nossas impurezas, além de buscar a Jesus Cristo, além de pedir a Jesus Cristo, ajoelhando-se, prostrando-se para Ele, ainda seguir o seu caminho, o caminho que Ele nos dá, o caminho que Ele nos aponta dia a dia. Afinal de contas, Jesus é o caminho, a vida, a verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria.